Olha aí, pessoal, você achando que esse negócio de trem-bala era coisa do Levi Fidelix, né? No caso dele é o aerotrem. Coitado, falecido Levi Fidelix, que sempre falou aí de construir um aerotrem e tudo mais. Pois é, na verdade, o trem-bala é um antigo sonho do Lula e da Dilma, né? Você acha que um sonho do Lula e da Dilma é bom para o país? Certamente não. Independente de ser bom ou não, parece que o governo Lula 3.0 vai colocar dinheiro no trem-bala para fazer ele acontecer, uma linha de alta velocidade ligando o Rio de Janeiro até São Paulo. E aí, você acha que vai rolar um desvio de verba maroto nessa obra aí? Você acha que vão gastar muito dinheiro e a coisa não vai sair do papel? Vamos dar uma olhada nessa reportagem aqui então, que eu leio no site da Gazeta do Povo. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro ou patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode me ajudar financeiramente clicando no botão Valeu Demais aí embaixo, me dando um troquinho, um valor esporádico. Não vai te fazer falta, mas me ajuda aqui bastante, pode ter certeza disso, né? Então, aqui temos o projeto do trem-bala, que não é esse aqui, porque é algo figurativo naturalmente, mas existe esse sonho antigo, esse delírio, melhor dizendo, do Luiz Inácio Lula da Silva, seu presidente, o Molusco, e também da Dilma Rousseff, a mulher Sapiens, aí, sempre tiveram esse sonho, então, de construir um trem-bala ligando São Paulo e Rio de Janeiro. Então parece que estão querendo ressuscitar essa história por conta deste novo PAC que foi lançado pelo Lula, que é basicamente o PAC antigo, só que é novo. É a mesma coisa de antes, só que é diferente, né? Então vão desperdiçar um monte de dinheiro em obras que não serão construídas, vão abrir parques de obras por todo o Brasil, canteiros de obras, que não vão dar em nada no final das contas. As obras que forem terminadas serão inúteis, de péssima qualidade, mas os empreiteiros vão ganhar uma grana legal nessa história e os políticos também, não é? Você sabe como é que a coisa funciona. Então, essa ideia do trem-bala aqui ligando Rio de Janeiro e São Paulo, parece que enfiaram isso nesse novo PAC, então, para rolar uma graninha boa para muita gente. Quem falou isso aqui foi o ministro dos Transportes, que é o Renan Filho do MDB, e que indica uma mudança de postura do governo Lula em relação a esse tema. Parece que o governo tinha desistido disso, agora voltou a pensar, é claro, porque as oportunidades são muitas nesse tipo de negócio. Então a Agência Nacional de Transportes Terrestres, né, que é a ANTT, já deu autorização para a construção e exploração dessa estrada de ferro de alta velocidade em fevereiro. Então a coisa já deu uma caminhada e tudo mais. Agora, é claro, né, esse tipo de projeto não é nada barato, muito pelo contrário, é uma coisa assim até exorbitante, e é por isso que tipicamente a iniciativa privada considera um investimento inviável. Então qual que é a grande novidade nessa história, já que desde fevereiro havia autorização da ANTT para construir isso aí? A novidade é que vai rolar dinheiro público para bancar essa farra. É claro, é lógico, né? Então, olha só o que o Renan Filho, o ministro dos Transportes, falou a esse respeito. A gente pode eventualmente apoiar, né? Eventualmente, leia-se, com certeza vamos botar dinheiro público nessa história. Supostamente aqui, o custo estimado é de 50 bilhões de reais para construir essa estrada de ferro aí, o trem-bala que o Lula e a Dilma tanto sonham, né? Muita grana, né? Isso aqui é muita coisa. Estamos falando aqui de um valor substancial para um país que está depauperado e que está com problemas orçamentários grandes, né? Para o governo botar dinheiro aqui nessa história. Isso aqui é a estimativa do governo. Você sabe como é que são essas coisas? Porque lá atrás, quando foram feitas as obras da Copa do Mundo e também das Olimpíadas, o orçamento previsto era pequenininho e depois ficou um tantão, né? O pouquinho virou um poucão. Uma coisa assim de um erro exorbitante de cálculo. Pode colocar aqui pelo menos 50% a mais para sermos conservadores. Na verdade, a notícia aqui dá um valor parecido com esse também, mas pelo menos isso aí você pode reconsiderar. Então, o que ele diz? O governo vai botar esse dinheiro todo? O que o Renan Filho diz? O governo vai entrar com essa grana toda financiando? Não, não vai financiar tudo, né? Olha só, a gente pode eventualmente apoiar o governo federal. Vamos dizer que a obra custe 50 bilhões, mas não dê para o empresário fazer com 50 aí. Mas ele consegue fazer com 40 bilhões, né? Então ele ia precisar de 10 bilhões do governo federal. Se chegar nesse momento, eu acho que o governo pode discutir. Não chegamos nesse momento ainda. Então ele está falando aqui de financiar
parte dessa obra. Esse filme aí já é bastante conhecido, essa história é muito velha. O governo diz que não, essa obra aí, esse estádio do Corinthians não vai ser feito com verba pública, pode ter certeza disso. No final das contas, o governo banca a obra toda porque você sabe como é que é promessa de político, né? Então não existe nada estruturado nesse sentido ainda. Tem uma série de pré-requisitos que precisam ser feitos porque é uma obra, assim, de uma complexidade absurda. Estamos falando de um trecho muito grande, de um transporte de muita velocidade que requer uma série de critérios técnicos para ser colocado em circulação, em operação, e cujo trecho passa no meio de uma serra que tem ali um monte de montanhas e pedras a serem quebradas e tudo mais, né? Então eles têm que fazer aqui, por exemplo, a apresentação de um projeto na empresa interessada a fazer isso aí, no caso a TAV Brasil, que é a empresa que tocaria esse projeto aqui, né? Então eles fariam a apresentação desse projeto e depois teria que ser feita a viabilidade ambiental, a comprovação de que é viável do ponto de vista ambiental esse projeto. Isso fica a cargo aí do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, desses órgãos e tudo mais. Isso é muito fácil de conseguir. Pense lá na usina hidrelétrica de Belo Monte. Primeiro, o IBAMA vetou a obra, falou que não poderia acontecer. O governo federal, na época do Lula ou da Dilma, um dos dois aí, mas o governo federal petista demitiu o presidente do IBAMA. Uma semana depois, a licença foi concedida. Então isso é fácil de conceder, essa etapa aqui é fácil de resolver, né? Então, no início do ano, o governo federal disse que não tinha interesse em fazer uma estrada de ferro para um trem de alta velocidade. A coisa mudou de lá para cá, ao que parece, o que indica que isso provavelmente vai rolar, nem que seja o começo do projeto ainda, nem que seja algo para liberar uma grana, não é? Então, nos próximos meses vai ser feito aqui um plano de desenvolvimento ferroviário, que vai fazer parte do PAC aí. Vários projetos ferroviários vão integrar esse programa de aceleração de crescimento aqui. Então é bem provável que esse projeto de trem-bala seja colocado, enfiado nesse projeto aqui. Essa ideia não é nova, lá desde 2007, durante o governo do Lula, quando eles já tinham aquela expectativa de trazer a Copa do Mundo para o Brasil. Eles começaram com esse projeto aqui, fizeram um edital lá em 2010, ninguém quis participar dessa bomba, é claro. A Dilma também lançou um edital, ninguém quis fazer isso aí, teve problemas de viabilidade técnica, viabilidade financeira, porque é uma obra muito grande, então a coisa não andou. O projeto atual supostamente é um pouco diferente do anterior, são 378 quilômetros de ferrovia aí, ligando a zona norte de São Paulo, né, o bairro de Pirituba, com a zona oeste do Rio de Janeiro, que é o bairro Santa Cruz. E eles aproveitariam alguns ramais ferroviários já existentes para fazer a ligação entre essas duas cidades aí. Seriam 4 estações, São Paulo, São José dos Campos, Volta Redonda e Rio de Janeiro, e o percurso total aqui daria 1h30, né? Então estamos falando aí, provavelmente, de um trem que circula perto de 200 km por hora, levando-se em conta que vai ter algumas paradas aqui a serem feitas, provavelmente de alguns minutos ali, talvez, para o embarque e desembarque, né? Então daria mais ou menos isso aí. E aí a previsão é de que esses trens iniciem as operações lá em 2032. Na verdade, isso aqui pode chegar a 350 quilômetros aqui, né, o trem. Então é por isso aí que eles precisam fazer ou um traçado reto ou com curvas muito suaves. Então eles vão ter que fazer uma série de túneis e viadutos aqui para atravessar a Serra do Mar, o que vai deixar a obra muito mais cara, diga-se de passagem. Isso aqui tem um problema ambiental muito grave, que é o seguinte, porque vai passar esse trem-bala por áreas de preservação da Mata Atlântica e também de mananciais. Imagina, você vai ter que prejudicar o meio ambiente aí, além do que haveria uma grande quantidade de desapropriações, né? A reportagem traz aqui um valor estimado há algum tempo atrás aí de 3,4 bilhões de reais, que hoje estaria girando aí na faixa dos 7 bilhões de reais para ser feito. Além disso, olha que coisa interessante, né? As estações no Rio de Janeiro e São Paulo, que seriam as mais interessantes, seriam construídas em áreas distantes do centro das duas cidades, até porque imagina você passar um trem desse aqui em São Paulo, o tanto de obras que você precisaria fazer para passar no centro da cidade, né? Então não vai ficar uma coisa assim muito viável para as pessoas, vai ter que ter um deslocamento para chegar na estação, quem mora no centro de São Paulo, quem mora no centro do Rio, para conseguir fazer essa viagem. O projeto anterior, por sua vez, contemplava uma linha ligando Campinas ao Rio de Janeiro, aí passando por 3 importantes aeroportos aqui do Brasil, né, Viracopos, Guarulhos e Galeão, e parte do percurso por São Paulo, dentro da cidade de São Paulo, seria subterrâneo e seriam pelo menos 9 estações. Um projeto muito mais ambicioso
Claro que não ia ter viabilidade financeira nunca funcionando dessa forma, não é? Então eles lançaram aqui um edital lá em julho de 2010, esperavam fazer o leilão em 16 de dezembro do mesmo ano, tinha um orçamento aí de 33 bilhões de reais na época, que é mais ou menos aí 70 bilhões de reais em valores atuais corrigidos pela inflação. O BNDES entraria aí com quase 20 bilhões de reais desse valor aqui, ou seja, 2/3 do total, mais de 42 bilhões nas cotações atuais, e eles estimavam, conforme eu falei, o custo aí de desapropriação e liberação de licenças ambientais na faixa de 3,4 bilhões, mais de 7 bilhões de reais hoje em dia, mas isso aqui quem faria seria o governo federal. Ele é quem desembolsaria essa grana toda aqui. É claro que a mulher Sapiens, Dilma Rousseff, fez uma estatal na época aqui, que é a ETAV, Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade, em 2011, para gerir aí todo esse processo da criação da linha férrea de alta velocidade entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Ou seja, nem tinha um projeto, nem tinha um leilão feito e tudo mais, mas já tinha estatal criada com cargos, etc. Então, essa empresa aqui teria participação no negócio aqui, seria sócia minoritária no consórcio que faria a construção dessa ferrovia. Acredite ou não, essa estatal existe até hoje, ela teve o nome dela mudado aqui para EPL em 2012, Bolsonaro não extinguiu essa estatal aí, ele juntou ela com a Valec e rebatizou as duas empresas juntas aí de Infra SA, que existe até hoje, tá por aí até hoje, mesmo não tendo rolado esse trem-bala aqui. Então vamos ver se o governo vai apresentar esse projeto de fato lá no seu novo PAC, junto com outras atrocidades da construção civil que certamente ele vai apresentar. Vamos ver então onde essa história vai dar, né? No final a gente já sabe, muita gastança inútil de dinheiro, muito dinheiro nos cofres das empreiteiras e no bolso dos políticos, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.